E eu vou bater um bate-papo agora com a doutora Naira Ramos, ela que é ginecologista e obstetra aqui da cidade de Ariquemes, e nós vamos estar falando sobre uma polêmica que vem causando aí nas redes sociais muitas mulheres preocupadas com a pílula anticoncepcional. E eu convidei a doutora Naira para estar esclarecendo essas dúvidas. Doutora Naira, primeiramente eu quero agradecer a participação da senhora aqui no programa Girocidade, muito obrigada. Então vamos falar sobre esse tema que está se popularizando aí nas redes sociais, muitas mulheres preocupadas sobre a pílula anticoncepcional, que vem algumas mulheres relatando que causa trombose. Falando a verdade, a pílula, ela causa mesmo a trombose? As pacientes que tomam anticoncepcional, elas têm realmente um risco maior de ter trombose do que a população em geral. Sim. Várias coisas podem acontecer, várias doenças, várias medicações, vários fatores de risco existem que podem levar a essa trombose. E realmente o anticoncepcional é uma dessas causas de trombose. O maior problema é que muitas mulheres elas começam o anticoncepcional sem passar pelo médico. Então, muitas delas tomam a medicação sendo contraindicada no caso dela. Os fatores de risco, não são todas as mulheres, né? O índice é muito pequeno da trombose entre as usuárias do anticoncepcional. Porém, alguns fatores de risco que as pacientes têm, elas favorecem essa trombose com o uso do anticoncepcional. Por exemplo, as pacientes obesas, pacientes com mais de 35 anos, pacientes com outras doenças que podem aumentar também o risco de trombose. Então, realmente o anticoncepcional pode sim levar ao aumento da incidência de trombose nas mulheres. Para a gente tirar a dúvida também, o que seria a trombose? A trombose é um processo de coagulação irregular do sangue. O sangue ele tem que fluir bem por todas as veias. Sim. E às vezes ele faz uma coagulação de um pedacinho do sangue e forma um trombozinho, que é uma bolinha. Essa bolinha de sangue, esse trombo, ele pode entupir alguns vasos do nosso corpo. Alguns relatos das redes sociais são de pacientes que tiveram trombose na cabeça, né, que tiveram um derrame. Ele pode dar trombose na perna, pode dar trombose em qualquer lugar que esse trombozinho, que é essa coagulação irregular, ela tampe o vaso. E com isso tem a consequência de uma paralisia? Dependendo do local onde for, por exemplo, no cérebro, que é uma das mais graves, pode sim levar a uma paralisia, pode levar a um derrame, pode levar a consequências graves, convulsões. Sim. Doutora, quais são os outros perigos que o anticoncepcional, a pílula anticoncepcional pode causar? A pílula anticoncepcional, na maioria das vezes, hoje em dia, como elas têm compostos... os hormônios têm um nível muito baixo, na maioria dos anticoncepcionais, elas são, na maioria das vezes, bem toleradas pelas pacientes. As pacientes podem relatar dor de cabeça, que isso é muito importante. Paciente com enxaqueca, elas não devem usar o anticoncepcional oral combinado, que é o usual que as mulheres tomam, porque elas têm um risco aumentado de derrame quando elas usam. Mas, na maioria das vezes, o anticoncepcional é bem tolerado. E as coisas mais graves realmente são esses perigos da coagulação, o fato de algumas pacientes apresentar irregularidade menstrual, mas hoje os anticoncepcionais, eles são, na sua maioria, bem tolerados se você usar o anticoncepcional adequado para você. Correto. E as alternativas do anticoncepcional? O anticoncepcional, a gente tem alternativas de anticoncepcionais de tomar também, anticoncepcionais orais, que são anticoncepcionais apenas com progesterona, que as pessoas são acostumadas que as mulheres grávidas usam esse anticoncepcional. Esse anticoncepcional diminui, ele não tem tanto risco de trombose quanto o outro, que tem o estrogênio e a progesterona. Os outros métodos são o DIU, que nós temos o DIU de cobre, que é um DIU que dura 10 anos e a mulher menstrua. Nós temos o Mirena, que é um DIU que tem uma duração de 5 anos, que as mulheres normalmente param de menstruar quando usam esse anticoncepcional. Para pacientes que não querem engravidar, porque isso é uma coisa muito comum. Muitas vezes a paciente não quer mais engravidar, ela já tem 35, 40, passa dos 40, e muitas vezes ela continua usando o anticoncepcional porque o parceiro não quer fazer a vasectomia, porque ela quer a dura, é muito difícil de fazer. Então precisa, principalmente nessas que vão usar a longo prazo, que não querem mais ter filho, pensar em um método sem hormônio, como por exemplo a vasectomia para os maridos.
Outra coisa, com essa polêmica toda, algumas mulheres simplesmente estão parando de tomar o anticoncepcional sem uma consulta. Isso é correto? Eu devo, do nada, parar de tomar a minha pílula? Hoje em dia a gente consegue muita informação na internet. Sim. Então, assim, se você, por um acaso, identificou que tem fatores de risco para trombose, como mais de 35 anos, fumante, obesa, sedentária, realmente parar o anticoncepcional seria uma boa opção, porém não ficar sem nada, né, para não engravidar. Sim. Então, assim, parar o anticoncepcional, usar um preservativo, por exemplo, e procurar o ginecologista para que possa ser colocado um anticoncepcional mais adequado ou um método contraceptivo mais adequado, eu acho que seria interessante, porque se é uma paciente que sabe que tem fator de risco, vai continuar e muitas vezes elas não procuram médico e realmente isso pode causar problemas. Procurar um médico, fazer a consulta ginecológica é de suma importância para quem pensa em começar a tomar o anticoncepcional. Com certeza. O anticoncepcional, ele é uma medicação que é usada em grande escala. Então, você pode chegar no posto de saúde, mas você pode chegar na farmácia, você pode comprar o que a amiga toma, e isso muitas vezes não é adequado. O ideal seria procurar um profissional de saúde. De preferência, ou na grande maioria das vezes, é o médico ginecologista. Mas tem muitos clínicos gerais que podem passar, as pacientes que vão no posto de saúde, as enfermeiras estão aptas a fazer essa prescrição dos anticoncepcionais. Então, procurar um profissional de saúde capacitado para te orientar com relação ao contraceptivo é muito importante. Teria uma lista, mais ou menos, dos anticoncepcionais que poderia causar uma doença mais rápida? Não. Os anticoncepcionais, eles são, os anticoncepcionais orais que a gente toma, eles têm duas composições. Ou eles têm estrogênio e progesterona, e todos os que têm estrogênio e progesterona aumentam o risco. Ou eles têm só progesterona, que normalmente é o anticoncepcional usado pelas mulheres que amamentam. Todos os anticoncepcionais que são combinados com esses dois hormônios, eles podem causar trombose. Quanto maior a dosagem do anticoncepcional, maior o risco, mas não existe um anticoncepcional, assim, é porque sai na mídia um nome ou outro, mas não, é porque esses anticoncepcionais que normalmente saíram nessas reportagens são anticoncepcionais usados no mundo todo, em grande escala, então assim, por eles serem usados por mais mulheres, normalmente o risco acaba aparecendo por eles, mas não são especificamente esses anticoncepcionais. Sim. Doutora Naira, os benefícios são maiores que os perigos que o anticoncepcional causa? Eu acredito que sim. Na grande maioria das vezes, sim. Particularmente nas mulheres menores de 35 anos, sem fatores de risco como não fumante, pacientes que fazem exercício físico, o benefício do anticoncepcional ainda supera os riscos. Porém, em pacientes com mais de 35 anos ou com fatores de risco, aí muitas vezes não compensa. Eu acho que as adolescentes, as meninas que são mais ativas, o risco de uma gravidez não desejada também é muito grande. Sim. Então, se você não usa nada, você não vai ter um risco teórico de uma trombose que acontece muito raramente e provavelmente você vai engravidar. Então, eu acredito que nas mulheres com menos de 35 anos sem fator de risco ainda os benefícios superam os riscos. Doutora Naira, além do anticoncepcional oral, tem também o da injeção, que é aplicado uma vez por mês, a mulher vai na farmácia e toma esse anticoncepcional. Qual é a diferença dele para o oral? Basicamente, eles têm o anticoncepcional mensal, injetável, ele tem basicamente a mesma composição. Também é de estrogênio e também de progesterona. Por uma questão de metabolização, o oral ele tem um risco um pouco maior, mas é praticamente a mesma coisa. Tem algumas injeções que são as trimestrais, aquelas que você toma a cada 3 meses. Sim. Essa é só de progesterona, como o anticoncepcional da amamentação, e ela tem menos risco. Mas tanto o anticoncepcional de tomar, como o adesivo, como a injeção, se eles tiverem essa combinação de estrogênio e progesterona, o risco é basicamente igual. Outra coisa também que muitas pessoas têm dúvida é que eu corro mais risco no caso de engravidar tomando o anticoncepcional injetável do que o anticoncepcional oral. Isso é verdade ou é um mito?
Não é verdade. O que acaba acontecendo é que a maioria dos anticoncepcionais injetáveis, eles são usados no 8º dia do ciclo menstrual, até o 8º dia do ciclo. Sim. E, às vezes, o ciclo menstrual fica irregular e a paciente toma esse anticoncepcional num período que não era adequado. Sim. Então, por conta disso, algumas vezes, mas é mais por uma falha na tomada do anticoncepcional do que necessariamente do método. O que muitas vezes acontece é que as pacientes, elas estão com a menstruação irregular, daí elas suspendem a injeção, porque a menstruação não veio, daí elas não tomam, quando elas lembram de tomar já passou, e aí acaba acontecendo essas gravidezes durante o uso do contraceptivo. Mas na maioria das vezes é por erro na tomada do remédio. Ok. Doutora Naira, muito obrigada então por esse bate-papo. Prazer, por estar tirando essas dúvidas referente ao anticoncepcional. E para a gente encerrar então o nosso bate-papo, eu quero que você faça suas considerações finais. Eu acho muito importante hoje, como nós temos muita informação pela internet, eu acho muito importante que as mulheres leiam, procurem, mas que elas não tirem as suas conclusões pelas coisas que elas leem na internet. Sim. Porque muitas informações não são adequadas e muitas informações, elas vão acabar, como é um fluxo de informação muito grande, vem de vários lugares, elas acabam ficando mais confusas do que esclarecidas. Então, procure um profissional de saúde que possa te orientar com relação ao anticoncepcional, mas não só ao risco do anticoncepcional, aos benefícios da contracepção e os benefícios de uma gravidez desejada e responsável, porque isso também é muito importante. Não é simplesmente o anticoncepcional está tendo problema, não. Ter um filho fora do programado é muito ruim, então procure o profissional de saúde para você se orientar e poder fazer o seu planejamento familiar da maneira mais adequada. Doutora Naira, muito obrigada mais uma vez, foi uma honra tê-la aqui no nosso programa, tirando essas dúvidas. E esse foi o meu Gira Entrevista de hoje. Você é de casa.